Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Espero que todos estejam bem aí, que tenham tido uma boa virada de ano e que esse ano seja um ano de vitórias aí para todos nós, amém? Um ano de governo, um ano onde nós vamos movimentar o reino de Deus nessa cidade de Sorocaba aqui, amém? Vamos povoar o céu, meu povo. Nós já estamos incomodando o inferno e isso é um bom sinal. Quando o inimigo começa a se irritar com a gente é porque nós estamos no bom caminho. E nós sentimos aí algumas batalhas espirituais e sabemos que quando essas coisas acontecem é porque estamos no rumo certo, né? Vamos nos preparando para o que Deus vai fazer aqui. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar a sua vida, a sua vida, Deus vai usar a vida de cada um que está aqui para poder receber as pessoas que vão vir por essa porta. Eu creio que esse é um período que nós estamos tendo o privilégio de aprender com Deus, aprender um com os outros na prática. Aprender fazendo, pastor, é o melhor jeito que tem, né? Então você é um privilegiado por participar desse período aqui. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 22. Todos encontraram aí? Amém? Na minha Bíblia tem um subtítulo que fala assim, ó, Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo, e a faca, e caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, e foi para pegá-lo e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu o nome daquele lugar de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Amém? Só até aí. Vocês podem se assentar aí. Essa é uma das passagens, acho que mais conhecida da Bíblia. E você pode estar se perguntando, pode sair algo novo daí?
ou eu vou ouvir a mesma pregação de sempre, né? Mas eu quero te convidar a abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você de uma forma específica e individual, assim como ele falou ao meu coração quando eu me debrucei sobre essa passagem e pude aprender algumas coisas com Abraão e com Isaac também, e vocês hoje também vão entender algumas coisas aqui que eu creio que será chaves para esse ano que vai começar aí na sua vida, amém? É uma passagem meio dramática, né? Abraão tinha um sonho que era de ter filho, e ao passar dos anos ele não conseguia, foi ficando velho, e Deus havia prometido que ele teria um filho. Foi passando os anos, o corpo já envelhecendo, a esposa Sara também já foi envelhecendo, e ele já não via mais condições humanas disso acontecer, porque ele sabia que o corpo dele já não conseguia mais gerar um filho, e o da mulher dele também não, elas já estavam com uma idade avançada, né? E então eles resolvem dar um jeitinho lá e pega a Agar, né? A escrava deles, a serva deles, e coloca lá para gerar um filho com ele, achando que assim seria cumprida a promessa que Deus disse a ele. E já nesse momento eu quero dizer algo para o seu coração, que é algo de Deus para a sua vida. Quando Deus te prometer algo, não dá jeitinho não, viu gente? Não dá jeitinho não, que o Deus que te prometeu, Ele é poderoso para cumprir o que Ele te prometeu. Sabe, ainda que aos seus olhos possa parecer impossível, o que Deus te prometeu é grande, porque o nosso Deus é grande. Nós servimos um Deus todo poderoso, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Esse é o Deus que nós servimos. Então as promessas dele é promessa grande, pastor. São coisas, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. Sabe, quando Deus olha para a sua vida, Mateus, Ele consegue ver algo extraordinário acontecendo na sua vida e através da sua vida. Só que a nossa mente humana limitada só consegue raciocinar até onde ela tem acesso. Então, quando a gente fala assim, eu vou ser um milionário, eu falo, tá bom. Porque a nossa mente nunca raciocinou como que isso é possível. Eu vou ser um pai de multidões, eu vou ser um pastor de uma igreja que é igual um estádio, 30 mil pessoas sentadas, fora as em pé, trabalhando. Aí a nossa mente aqui, olhando para a nossa realidade, pode falar assim, meu amigo, você é muito esperançoso, né? Mas eu quero te dizer algo, meu irmão, creia no que Deus te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Se Ele te mostrou algo, Ele vai te levar lá. Nós só precisamos entender o processo que nós precisamos passar para que isso aconteça. E na vida de Abraão não foi diferente. Deus prometeu que ele seria pai de multidões, mas ele não conseguia ter um. Como ele ia ser pai de muitos se o primeiro não saía? E então na cabecinha limitada dele, ele tentou dar um jeitinho lá, e quando dá jeitinho dá problema, gente. Eu não vou entrar nesse aspecto porque nós vamos estudar Isaac, mas fique à vontade para descobrir. Não, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra mensagem falando sobre Ismael. Quem é o Ismael? A descendência dos ismaelitas e o que é que eles representam hoje. O jeitinho que Abraão deu, o que é que virou. Amém? Então vamos focar no Isaac. E aí Abraão, passaram-se alguns anos, com 99 anos, Deus aparece de novo para ele e fala assim, chegou a hora, vai acontecer. Aí a esposa dele olhou para a cara dele e deu risada, porque ela falou, se até agora não aconteceu, se com o jeitinho que a gente deu não funcionou, como que agora com 99 anos você vai me arrumar um filho? E então aconteceu, e com 100 anos, passado 9 meses, nasceu Isaac, e o nome dele significa riso, literalmente riso, porque eles se alegraram quando receberam mais uma vez ali a confirmação de Deus, do que Deus ia entregar na mão deles. E Deus entregou. Deus é fiel para cumprir, sabe? Ele não deve nada para ninguém. E passado algum tempo depois disso, Deus vira para Abraão e fala assim para ele, Abraão,
Ele reconhece a voz de Deus e responde: eis-me aqui. Aqui está mais uma lição importante para nós. A família de Abraão era uma família idólatra. Na verdade, diz alguns historiadores aí, pastor, que eles fabricavam imagem de esculturas. E então lá eles tinham o Deus tal, o Deus Y, o Deus X, vários deuses lá, cada um com um nome, né? E então ele conhecia ali algum panteão de deuses. Só que ele sabia que a composição daquelas estátuas, daqueles deuses. Ele falou assim: eu sei que isso aí não passa de um barro. Eu sei que se eu quiser eu construo um igual a este. Eu sei que esse Deus X aí, se ele cair no chão ele quebra. Ele tem boca mas não fala, tem olho mas não vê, tem ouvido mas não ouve. Então para que eu vou ficar falando com esse barro? E ele, com essa família, nesse contexto de vida, ele consegue desenvolver o relacionamento com o Deus vivo. Sabe, e às vezes a gente olha para o nosso contexto de vida, a gente começa a colocar um monte de muletas e desculpas para não ter relacionamento com Deus. Fala assim: mas a minha esposa não me acompanha, mas o meu marido não me acompanha, mas dentro da minha casa é difícil, minha família é de outra religião, minha família pensa diferente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Deus vivo, todo-poderoso, quer falar ao seu coração algo específico para você. Ele quer chamar você para sair da sua casa, da sua parentela. Ele quer desenvolver relacionamento íntimo, individual com você. Igual foi com Abraão. E Abraão conhecia a voz de Deus. Apesar de todos aqueles deuses lá, Abraão sabia que o único Deus que era vivo e que falava era o nosso Deus. E o Deus que ele conhecia a voz. Então, quando você quiser alcançar algo em Deus, se você quiser viver as promessas que Deus fez para a sua vida, o primeiro passo a dar é saber identificar a voz de Deus quando Ele nos chama. Saber quando Deus está de fato falando com a gente. E Deus chamou Abraão e ele reconhece a voz de Deus. Pastor, eu tenho uns mistérios com Deus. Na verdade Ele tem comigo, né? E eu sei quando Deus fala comigo, pastor. Eu sei, e tem algumas maneiras que eu identifico que Deus está falando comigo. Quando Deus levanta alguma pessoa para falar comigo, Ele me manda a mesma mensagem que já foi dita no decorrer da minha vida, por várias pessoas diferentes, em tempos diferentes, de formas diferentes, e é a mesma mensagem. Então dessa maneira eu identifico que Deus está na vida daquela pessoa falando comigo. E tudo que aquela pessoa fala eu recebo e acontece, é algo assim, é Deus e eu. Agora eu também identifico quando Deus está em mim falando com outra pessoa. Eu sei o toque de Deus aqui dentro. Eu sei quando Ele toma posse de mim, Ele se apodera de mim e começa a falar algo, e começa a movimentar o que Ele quer movimentar através da minha vida. Eu identifico isso. Sabe, então não é algo impossível isso que eu estou falando aqui. Não é algo impossível o que Abraão viveu. Não é algo impossível que Noé viveu. Noé ouviu Deus também, e ele recebeu uma vez uma mensagem de Deus, e ele trabalhou 100 anos por aquilo que Deus havia falado com ele. Então se você está se questionando aí no seu coração: poxa, mas isso é tudo muito bonito, tudo muito belo, mas é tão distante de mim. Busque em Deus isso, invista tempo de oração, passe tempo com Deus, porque isso também vai ser possível para você. Você vai identificar Deus falando com você, você vai identificar Deus falando através de você para outras pessoas. E esse é o início da caminhada cristã, o início do nosso texto aqui. Como que é? É um milagre que aconteceu? Mas começou com um relacionamento. Começou com Abraão conversando com Deus. E se você quer viver milagres, você tem que começar com relacionamento com Deus. Então aí disse Deus para ele: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Abraão tinha o Ismael. Por que Deus falou para ele que ele era o único filho? Isaque seria o único filho.
Porque ele era o único filho da promessa. Ele era o único filho que Deus havia prometido para Abraão. Sabe, às vezes a gente tenta insistir em algo na nossa vida que não foi Deus quem nos deu, foi o nosso jeitinho. E às vezes a gente perde tempo, pastor. Tem frustração, tem problema, perde dinheiro, investe errado, se atrapalha todo porque a gente insiste em algo que não foi Deus que nos deu. E o que é que Deus pede para Abraão? Pede o que ele deu, porque é ali que está o mistério. É o que Deus prometeu que nós devemos investir tempo, é o que Deus prometeu que nós devemos nos empenhar para fazer acontecer o que Deus disse para a gente. Não ficar perdendo tempo com outras coisas. E não que Ismael não merecesse, porque ele não tinha culpa. A atitude foi do Abraão com a Sara. Eles que eram responsáveis pelo Ismael. O rapaz não tem culpa, né? Mas Deus chama Abraão e fala assim: sabe o que eu combinei com você? Sabe aquilo que tem em secreto, eu e você, eu quero aquilo. Quero aquilo que você mais ama. E é engraçado que eu estou aqui de cima e eu vejo duas pessoas que passaram por isso, né? Pediram para Deus algo especial e Deus entregou. E eu fico imaginando, porque eu acompanhei essa etapa da vida dos dois milagres que a gente tem aqui. E não foi fácil essa jornada. Foi fácil, pastor? Viver ali 9 meses, antes dos 9 meses, tanto tempo, né? Não foi fácil, mas Deus entregou. Agora, se Ele pega com todo o carinho que você tem e te pede, como ficaria o seu coração de pai, pedindo como sacrifício? Ou seja, eu mesmo vou colocar um fim na vida do que eu mais amo. Vou matar o meu filho. Abraão esperou 100 anos para poder se cumprir isso. 100 anos a fio ali esperando, e Deus vai e pede para ele: me dá, é meu. É difícil isso, eu ainda não sou pai, não consigo imaginar o sentimento que Abraão teve, mas eu faço ideia, porque eu tenho um pai. E eu sei que o meu pai, ele vai às vezes além dos limites que ele pode, por mim, pela minha irmã, pelo meu irmão. Eu sei que às vezes ele se sacrifica além da conta que ele pode, que ele consegue, em favor da gente. Então eu sei que se fosse Deus pedindo para ele sacrificar qualquer um de nós 3, ele ficaria com muitos problemas. Pense no homem que ia ficar no mínimo sem dormir, né? Porque não seria fácil lidar com essa situação. Então, meu povo, eu sei que pode parecer algo assim difícil, né? Mas nós iniciamos esse texto com um título, né? Deus prova a Abraão. Tudo sempre está no controle de Deus. E hoje lá em São Paulo eu experimentei isso. Eu estava orando com uma pessoa e Deus disse isso para ela, sabe? Tudo está no controle dele. Tudo que acontecer, lembre-se que a mão de Deus está presente em tudo. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente lê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então mesmo que Deus possa nos pedir algo que vai nos custar, pastor, a gente tem que entender que Ele está no controle de tudo. Afinal, foi Ele quem deu. Veio dEle. E se Ele está pedindo, é porque Ele tem um objetivo nisso. E na manhã seguinte, Abraão se levantou e se preparou, e preparou o seu jumento, levou consigo seus servos, 2 dos seus servos, e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção. Então, quando Abraão recebeu ali essa direção de Deus, na manhã seguinte ele não titubeou. Na manhã seguinte ele já preparou tudo para entregar aquilo que Deus havia pedido. Ele foi lá, pastor, e ele cortou a lenha. Diz aí os historiadores que o lugar que ele ia
era um lugar montanhoso, um lugar de árvores, florestas, montanhas, e já tinha madeira lá. Mas Abraão, ele fez algo que nós precisamos fazer também na nossa vida, andar sempre preparado, porque essa era uma época que chovia muito nessas regiões montanhosas, e pode ser que as madeiras, quando chegassem lá, estavam molhadas, e a hora que ele fosse colocar fogo para entregar a oferta para Deus, não ia pegar fogo. Então ele ia fazer esse trajeto todo, quando chegasse lá ele não ia ter condições de entregar aquilo que Deus pediu para ele. Sabe, se você tiver hoje com qualquer projeto no seu coração, qualquer plano para executar algo que o próprio Deus colocou na sua vida, calcule o que isso vai te custar. Calcule o que você precisa ter em mãos para concluir o que Deus te pede, para concluir esse projeto e esse plano, porque senão você pode ser pego desprevenido. E a própria Bíblia nos ensina isso. Ela fala que quando for começar uma obra, tem que ver se você vai ter condições de terminar ela. E Abraão, ele se precaveu. Ele falou, lá tem, mas eu não sei como está. Pode estar molhado, então eu vou levar tudo. Vou me preparar para entregar algo em adoração a Deus. Gente, isso é fantástico. Hoje pela manhã de novo, eu estava lá em São Paulo e eu tive a oportunidade lá de falar algo com a igreja, e foi sobre isso, sobre se preparar para levar algo para Deus. Se preparar. Às vezes a gente prepara, tio, a roupa, vê se a camisa está passada, vê se o sapato está engraxado, porque a gente tem roupa de crente, não tem? Roupa de vir para a igreja. Tem a roupa do domingo, tem aquela bermuda que a gente fica em casa, tem a roupa que a gente vai para o trabalho, mas tem a roupa, às vezes é até a roupa melhorzinha que tem no guarda-roupa, é a de vir para a igreja. Então a gente se prepara com isso, a gente vê se o carro tem gasolina, a gente se prepara para vir. Mas a gente não se prepara às vezes para entregar algo a Deus, e nós viemos à igreja cultuar a Deus. Quando nós vamos prestar um culto, nós entregamos algo a Ele. Então Abraão, ele se preparou para entregar uma adoração a Deus, e a adoração fala de ação, de se movimentar, de fazer algo. Às vezes a gente tem a falsa concepção que a adoração é ficar aqui assim, também é, porque você está cantando a Deus, mas você está fazendo algo. Está cantando, está louvando, você está tocando um instrumento, você está em ação, você está em movimento. Então Abraão, ele foi adorar a Deus, ele se movimentou, caminhou por 3 dias com o seu filho, carregando madeira num burro com 2 servos. Olha só toda a movimentação que ele teve que fazer para ir adorar a Deus, e ele foi. Então sempre que você sair da sua casa para vir à casa de Deus, não saia correndo, não saia às pressas. Para um tempo antes e pense nisso. O que é que eu vou entregar a Deus hoje? O que é que eu vou ofertar a Deus hoje na igreja? Não estou falando de oferta de dinheiro. Pode ser também, fica à vontade, porque a igreja precisa pagar a conta. Mas se prepara para entregar algo a Deus. E Abraão, ele fez isso, ele se preparou. Já que eu vou sacrificar o meu melhor, eu não vou deixar faltar nada, vou levar tudo. E essa caminhada é algo que, a primeira vez que eu estudei sobre esse texto, mexeu muito comigo, porque a essa altura, Isaac já tinha mais ou menos aí de 23 a 25 anos de idade. Estou todo molhado, né? Ainda bem que eu tirei. O Isaac já tinha de 23 a 25 anos de idade já. E um rapaz que está acostumado, tio, a trabalhar com serviço braçal, porque naquela época não tinha computador para ficar sentadinho atrás da mesa lá, não tinha telefone para ficar ligando. Lá o trabalho era a pé. O trabalho lá era sol a sol, no meio do deserto, o negócio lá era bruto. Um rapaz, a flor da idade, com um tiozinho de 125 anos de idade falando que vai matar ele. O que ia acontecer, Mateus? Quantos anos você está?
Aí, ó, porte do Mateuzinho, 24 anos de idade. Se vê um tiozinho de 125 anos, 124 anos, Mateus, pega uma faca, vai te matar. O Isaac poderia ter feito isso. Só que dizem os historiadores aí que nessa caminhada ele foi conversando com o pai dele. E ele sabia, porque nós lemos ali, Ju, que ele questionou o pai dele. Ele falou assim: pai, eu estou vendo a brasa, estou vendo a lenha, mas não estou vendo o sacrifício, não estou vendo o cordeiro. Ele estava sabendo o que estava acontecendo. Ele não estava inocente ali, caminhando junto com o pai dele, e o pai dele falou para ele: Deus proverá. E existe um texto que conta sobre esse diálogo, fala que nesse momento os dois começaram a conversar e Abraão falou para ele: filho, você de fato sabe o que está acontecendo? Deus me pediu você, e foi Deus quem me deu. Se Ele me pediu, eu vou entregar a Ele. E Isaac vira para Abraão e fala assim: tudo bem, eu me entrego lá, não tem problema. Eu preciso aceitar de Deus tanto o bem quanto também a morte, porque na verdade eu vou me alegrar em morrer em suas mãos. Porque eu poderia sofrer um acidente e quebrar o pescoço, eu poderia morrer de uma forma trágica, poderia ser comido por uma fera, poderia ficar doente e morrer de uma doença grave, mas eu vou ter o privilégio de morrer na mão de quem me ama. Imagina que profundo que é isso. Teu filho virar para você e falar que ele vai ter prazer em morrer em suas mãos, em entregar a vida em tuas mãos. Ele confiava no pai dele a esse ponto de falar assim para ele: não tem problema, eu me entrego, eu confio, e eu prefiro morrer na mão de quem me ama, em adoração ao meu Deus. Não me importo em entregar a minha vida em adoração a Deus. Sabe, às vezes, tio, pessoas começam a calcular quanto vai custar servir a Deus. Põe na ponta do papel quanto está gastando de pedágio, de gasolina, de pneu, fazendo continha, pastor. Enquanto tem outros aí que não se importam em entregar a vida em adoração a Deus, abrir mão de viver em função de adorar a um Deus vivo. E eu creio que essa é uma das maiores lições que a gente pode tirar desse texto. Um jovem que ainda tinha toda a vida pela frente. Nós estamos falando de Abraão, que já estava com 125 nessa época. Então, se ele fosse comparar com a idade do pai dele, ele tinha mais 100 anos para viver. É muita coisa, gente. Eu estou fazendo 30 amanhã. Parabéns para mim aí. E eu acho que eu já vivi muita coisa com 30, G. Imagina o cara com 125 anos. Ele deve estar cansado já de viver. Isaac tinha a vida toda pela frente. Principalmente no momento em que ele se deita sobre o altar. Se a gente só lê o texto, a gente passar assim direto pelo texto, a gente não consegue trazer esses detalhes, sabe? Que quando a gente para estudar a Bíblia, a gente consegue entender isso. E a Bíblia, ela é um livro que não é só para ser lido. Nós precisamos estudar, meditar nela. E imagina aí com você esse momento, que está lá o Isaac e o Abraão, subindo para esse monte, depois desse bate-papo, e eles viram para os servos e falam assim: ó, vocês fiquem aqui, eu vou subir com o menino, mas voltaremos. Como assim, pastor? Eles sabiam que ele ia sacrificar o Isaac. Por que ele fala para os servos dele que voltaremos? Plural, ele e o menino iam voltar. A Bíblia fala que no seu coração Abraão tinha a certeza
que se Deus permitisse que ele matasse o filho dele, Deus era poderoso o suficiente para fazê-lo ressuscitar e descer de lá de cima junto com ele. Então não se preocupe se Deus tem te pedido algo que vai te custar, não se preocupe se Deus tem te pedido algo que é especial, que você ama, não se preocupe se Deus tem pedido um tempo de relacionamento contigo ao ponto de te custar algo, porque Ele também é Deus suficiente para te repor isso, para ressuscitar, te devolver o que Ele está te entregando. Essa era a certeza que Abraão tinha, e é a certeza que nós precisamos ter total confiança em Deus. Se foi Deus quem prometeu, William, é seu, meu irmão, Ele não vai tomar de você não. Lembre-se que eu disse aqui que em tudo tem um propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E então eles sobem para o monte, montam ali o altar, e o Isaac, já sabendo das paradas, deita em cima do altar. Diz aí os teólogos que o Isaac é um tipo de Jesus Cristo, tipologia de Jesus Cristo, porque se você for olhar essas histórias nos detalhes, você vai ver muita coincidência, não é coincidência, sabe, replicando o que aconteceu na vida de Isaac, aconteceu com Jesus também. Isaac teve que subir com a lenha que ele ia deitar lá em cima, ele ia levar a madeira que ia matar ele lá em cima, e Jesus também carregou a madeira que ele seria crucificado. Sim ou não, gente? Jesus se entregou de forma pacífica por nós, por mim e por você. Jesus não ficou lá estrebuchando, falando, eu não quero não. Ele se entregou e falou, vamos aí. E Isaac fez o quê? Se entregou de forma pacífica, para ser entregue como sacrifício. Jesus foi entregue como sacrifício. Olhe só, gente, a profundidade desse texto que nós lemos. E no cumprimento disso, Jesus, ele foi crucificado e colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. E quando Deus fala para Abraão, tá bom, não precisa, o que é que eles encontram preso no arbusto? O cordeiro do sacrifício. Estava preso nos arbustos, amarrado lá pelo chifre, na cabeça. Então você consegue fazer eu esqueci a palavra, relacionar essa história com o que Jesus viveu. O que nós lemos aqui lança luz sobre o que Jesus passou, sobre o que se cumpriu em Jesus. Então nós estamos debruçados sobre um dos textos mais importantes da Bíblia, gente. Sabe, tudo isso que eu estou falando com vocês aqui até agora não é algo que eu estou inventando não, gente, é algo que Deus colocou aqui. É uma história de um homem que viveu os planos, os sonhos de Deus. E 2021 é o ano que chegou para que eu e você também viva os planos de Deus na nossa vida. Sabe, 2021 vai ser o ano em que nós vamos identificar a voz de Deus e saber quando Deus está nos direcionando a fazer algo para Ele, em nome dEle, em trabalho para Ele, em serviço a Ele. 2021 vai ser o ano que nós vamos nos preparar para entregar nossa adoração a Deus. Que nós não vamos calcular o que vai nos custar, mas nós vamos pensar no que vai agradar o coração dEle. 2021 vai ser o ano que vai transformar as nossas vidas, vai nos levar a um outro patamar de adoração, de intimidade, de relacionamento com Deus. E se você só vai viver isso se você quiser, se você não receber essas palavras, você só vai assistir, igual os servos dele assistiu tudo o que aconteceu. Tinha mais dois nessa história, só que eles ficaram só de espectadores. Viram tudo acontecer, mas não se movimentaram, não fizeram nada, ficaram lá fora. A Bíblia não fala nem o nome deles. E se você não entrar comigo nessa mensagem, não tomar posse disso, não acreditar nessa mensagem, você vai ser um espectador também. Sabe, e eu creio do fundo do meu coração, gente, Deus não nos levantou para ser espectadores, não. Deus nos levantou para experimentar
para ser experimentado por ele. Ele experimentou, essa palavra prova, que Deus prova a vida dele, tem uma raiz em experimentar. Quando você prova algo, quando você saboreia algo, é isso que Deus fez com a fé de Abraão. Ele provou, ele experimentou, saboreou a fé de Abraão. E aqui quando ele fala assim, e viu Deus que Abraão, vamos ler aqui, não toque no rapaz, não faça nada. Abraão ergueu e viu um carneiro. Abraão foi àquele lugar, Deus proverá. Fugiu. Depois você lê aqui com calma. A minha Bíblia tem um monte de número e acaba me atrapalhando de achar as coisas ali. Você lê com calma esse capítulo, que você vai ver que Deus fala assim, e viu Deus que Abraão desprendeu daquilo, Abraão entregou, que Abraão foi fiel, que Abraão não titubeou. E essa palavra viu Deus, às vezes pode soar mal, porque fala assim, poxa, Deus não é todo poderoso? Então ele se surpreendeu com algo, não sabia que Abraão ia entregar, sendo que ele sabe de todas as coisas. Essa palavra viu Deus, ela quer dizer assim, Deus trouxe à tona a fé de Abraão. Deus tornou pública, tornou exposta, tornou visível a fé de Abraão. Para quê? Para que eu e você aprendesse com ele. É para isso que Deus fez tudo isso com Abraão. Experimentou, saboreou, provou e trouxe à tona para que nós aprendêssemos com essa passagem. Para que eu e você aqui no ano de 2021 aprendesse o processo para ter relacionamento com Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé aí no seu lugar. Quando Abraão fez ali, colocou o Isaac sobre o altar, montou o altar, o Isaac deitou. E quando ele pegou a faca que ele ia sacrificar Isaac, Deus falou com ele novamente: Abraão, Abraão. E mais uma vez ele ouviu a voz de Deus. Quero que você feche seus olhos agora e imagine essa situação. Um pai pronto a sacrificar o seu próprio filho. Como estava o coração de Abraão nesse momento? Eu imagino que não estava um coração de euforia, de alegria, de celebração, porque ele amava muito Isaac. E devia passar milhares de pensamentos dentro da cabeça de Abraão, porque ele tinha ouvido Deus. Quem sabe ele não estava perguntando dentro da cabeça dele assim: será que eu ouvi mesmo Deus? Será que eu estou fazendo está certo? O que será que está acontecendo? Será que eu não vou ser um homicida, um assassino? Será que isso, sei lá o que estava passando na cabeça dele, mas eu imagino que poderia estar passando muitos pensamentos dentro da cabeça de Abraão. Só que em todo esse turbilhão de pensamentos ele conseguiu mais uma vez ouvir a voz de Deus, sabe? E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer algo muito especial. Independente da situação que você está vivendo, independente do que é que tem circuncidado sua cabeça aí, independente das setas, do campo de batalha da sua mente, independente do que tem colocado na sua cabeça, pensamentos até contrários do que você tem se dedicado a fazer na obra de Deus, que você tem se dedicado a fazer para Deus. Deus, Ele quer que você identifique a voz dEle. Ele tem falado ao seu coração, e se você abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir, você vai entender a voz de Deus também. E Abraão, ele parou naquele momento. Deus experimentou, saboreou, como nós dissemos aqui, e Deus reiterou uma promessa que Ele havia feito, que Ele seria próspero, abundante, que Ele seria pai de multidões. E Ele começa a liberar um monte de palavras sobre a vida de Abraão, e Abraão tem ali um momento muito especial com Deus,
um momento onde ele consegue acessar todas aquelas promessas que Deus havia liberado para ele. Deus começa a falar tudo aquilo de novo, e a partir daí Abraão vai vivendo uma vida de riqueza, uma vida de prosperidade, e a vida com tudo aquilo que Deus prometeu para ele. Então, comece a orar aí no seu lugar. Comece a orar aí agora e lembre-se de tudo aquilo que Deus já te prometeu. Até aquelas coisas que pareciam ser impossíveis aos seus olhos, e você pode olhar e falar assim: já estou velho, já passou o meu tempo, já não é mais para mim, isso é para outra geração que está vindo. Deixe que isso suba ao seu coração, traga à sua memória aquilo que Deus já te prometeu que ainda não aconteceu. Coloca diante de Deus isso tudo. Relacione com o que nós aprendemos aqui com a vida de Abraão e coloque diante de Deus aí no seu lugar. Faça menção de tudo aquilo que Deus falou que ia entregar em suas mãos, queria fazer através da sua vida. E eu quero orar junto com você agora.